Alô? Tá. Vamos, Senhor, que possamos nesse exato momento agradecer ao Pai por mais esta noite, por estarmos aqui reunidos, possamos aprender um pouco sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe, sobre o que nós sabemos, vamos aprender a respeito da dor. E aí eu trouxe também na oração, durante a oração, uma fala, que não deixa de ser também uma oração, para que a gente possa, em pensamento, vibrar nessa mesma sintonia. Ergue a fronte, quando a dor te apareça, não te ausentes da prova. Aquilo que se apura, nasce do sacrifício. O buril fere a pedra. Faz-se a pedra obra-prima, do trabalho que faças. O seu trabalho em ti, ergue a fronte, coragem. A vida te pertence. Ninguém pode afastar-te do programa de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. A dor é uma bênção que Deus nos envia? Boa pergunta, né? Então, para a gente iniciar, né, vamos frisar um pouco nessas duas palavras, dor e bênção. Né? O que é a dor? O que vocês acham assim, que é a dor? Acho que uma pessoa falar. Não, é uma pergunta. O que seria a dor para a gente? A dor, eu acho que seria jogadores. Experiência? O que mais? Sofrimento. Sofrimento. Ensinamento. Bom, quando a gente para pensar em dor, a gente lembra automaticamente de uma coisa ruim, né? De uma dor, de algo negativo. E às vezes basta a gente pensar, já acontece, já começa a sentir, né? Quer falar? Efeito dos nossos erros. Seria o efeito dos nossos erros, esse pensamento ruim, né? Então, Não, a dor. a dor, no caso, respondendo à primeira pergunta, né? Então, realmente a dor lembra algo ruim, né? Eu busquei um pouquinho no dicionário e diz que dor é uma impressão desagradável ou penosa, proveniente de uma lesão, uma contusão ou estado orgânico anômalo. Geralmente a gente liga a dor a algo físico, principalmente a uma contusão, uma lesão, alguma coisa penosa, mais ligada ao físico, né? Porque é o lado material mesmo, a gente pensa em algo material. Mas também no dicionário ele fala que também o que está ligado à dor é a mágoa. Aí você, poxa, a mágoa é uma dor, mas é uma dor diferente, né? Então existem vários tipos de dores, várias formas de sentir dor, e aí segundo a visão espírita, né, e atualmente, de acordo com a visão espírita, porque também a visão espírita não deixa de ser uma ciência, a ciência vem trazer um novo olhar sobre essa esfera, que é a dor, né? Então, foi percebido que a dor não é algo só físico, mas também algo, pode-se dizer também, algo íntimo, uma mágoa, né? Algo que você, uma tristeza, algo que você guarda pode lhe gerar uma dor. E muitas vezes não uma dor passageira, mas uma dor que seja insistente, que eu sempre vou me lembrar dela, e algo que passa pelo psíquico, né? Ou seja, pela mente, pela questão da memória, pela questão até dos sentimentos. Então, mais do lado psicológico, começou a ter esse novo olhar até por conta dos grandes índices de depressão que vem surgindo atualmente na nossa sociedade, devido a muitas questões, inclusive a mágoa, a raiva, o sentimento
que foram gerados por uma dor, traumas desde a infância. Então, isso também é dor? É, mas é uma dor que vem muito mais interna do que externa. Porque quando você leva uma pancada, você dói fisicamente, né? E você vai no médico, muitas vezes faz um tratamento, mas não passa. Ou você vai viver sentindo aquela pancada? Não. Você pode sentir consequências daquela pancada, mas você não vai sentir da mesma forma, ela passa. Mas a dor íntima, não. Ela só passa quando ela é trabalhada, intimamente. A mágoa, a angústia, a tristeza, né? A raiva não deixa de ser uma dor, que aí eu vou já falar que também a dor está ligada. Se a gente for olhar a dor não só física, mas a dor também da alma, a dor íntima que eu falo é a dor da alma, ela vai começar a refletir também no físico, a refletir também no nosso dia a dia, certo? Então, para entrar mesmo, o que é bênção, né? A gente falou o que é dor, o que é a bênção? Seria a bênção. Bênção. Lembra o que é a bênção? É fácil isso. Quando a gente diz bênção, lembra o quê? A bênção que recebe. Nesse caso aí, eu acho que é a cura para aliviar. A bênção. Ensinamento. A bênção, ensinamento. Bênção vem de bênção, de abençoado, né? De algo que é bênção, de algo que vem de Deus, de algo que é divino, algo que a gente recebe. Quando você recebe uma bênção, deixa de ser um presente, um alívio, uma cura. A bênção está ligada à dor, geralmente a gente não liga, são duas palavras que a gente acha que são opostas. Dor lembra coisas ruins e bênção lembra o quê? Coisas boas. Como é que podem estar ligadas uma à outra? É possível, não é possível? E aí a gente, enquanto humanidade, sempre percebeu que não se juntavam essas duas palavras. E aí veio um homem e disse que elas poderiam estar juntas. E esse homem foi Jesus Cristo, que fez toda a diferença, né? Ele nos trouxe essa visão de que a dor é uma bênção. E aí ele nos mostra isso de diversas formas, inclusive nas nossas ações. E é uma bênção por quê? Na época as pessoas não entendiam quando ele dizia: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Né? E aí tem vários trechos da Bíblia que ele fala da relação entre as duas, mas que as pessoas aprenderam a interpretar de uma forma, da sua própria forma, que eu acho que não era o que ele queria passar. Na doutrina espírita, os espíritos interpretam de acordo com a visão de Jesus, mas uma visão bem mais aprofundada. Porque a partir do momento que nós somos espíritos, e nós vivemos diversas vidas, nós também trazemos muitas dores, né? Ou nós só temos essa vida aqui? Não. Se nós vivemos muitas vidas, então nós passamos por diversas coisas. E dentre essas coisas, a gente pode ter sentido diversas dores, tanto físicas como morais. E aí, nós trazemos isso como uma bagagem, porque não se perde para trás, mas é uma soma, né? Eu venho somando. Como eu vou trabalhar isso é que é o diferencial. Então, o que Jesus quis dizer? Que essas dores, que muitas vezes não são explicadas aqui, né, tem uma causa, mas ele não disse que causa seria essa. Mas ele nos ensinou, ou até falou em parábolas, né, que é mais complicado a gente entender. Mas ele nos ensinou como trabalhar essas dores. A partir do quê? Primeira, do amor. Segunda, do perdão. Terceira, né, da questão de não façais aos outros o que não querereis que te façam. Acho que essa é uma das
máximas dele, né? Se eu sempre me colocar, eu não vou fazer o Alexandre que eu não quero que ele me faça, então eu vou conseguir conviver bem com o outro. Se eu sempre também vigiar e orar as minhas atitudes e pensamentos, eu vou conseguir também reconhecer onde eu errei e pedir perdão ao outro. Então, é sempre uma análise íntima que ele nos chama a fazer, quando ele nos propõe a isso, né? Na visão espírita, que vem completar essa ideia, a gente traz algo muito mais maior, no sentido, a partir do momento que eu faço uma coisa, a partir do momento que eu faço uma coisa, eu sou responsável por aquilo que eu faço, não é verdade? Eu tenho uma responsabilidade perante o mundo. Então, pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras. Então, tudo que eu faço já é o efeito, já é a consequência de um pensamento. Que esse pensamento teve uma causa. E essa causa pode estar ligada a uma dor íntima, que eu estou vivenciando agora ou que eu já trago de outras vidas. Né? Na visão espírita, as dores da alma, elas sempre têm uma causa. E essa causa está em nós mesmos. Ou seja, o Alexandre está sofrendo, ele tem uma dor, né, uma mágoa muito grande. A Lúcia vai poder ajudar o Alexandre? Pode. Mas eu vou resolver essa dor para ele? Não. Qual é o maior responsável nesse momento para trabalhar, para solucionar isso, para enxergar primeiro? É o Alexandre. Porque quem foi o responsável por isso? Foi ele mesmo. Só que às vezes a gente não reconhece que é responsável por algo que nós praticamos, que nós fazemos. Então a doutrina espírita diz que nós somos responsáveis por tudo que fazemos, seja aqui, seja anteriormente, através das nossas outras vidas. E pensando dessa forma, a gente enxerga a visão espírita, enxerga a dor em dois parâmetros, de duas espécies, né? A dor física e a dor moral, que eu já tinha até falado anteriormente. Então, vem casar um pouco com o que a ciência, com o que Jesus já falava, para você perceber como que a doutrina espírita não traz algo de novo, no sentido de que ela não traz ideias novas, mas ela aprimora as ideias que já existem. Ela nos esclarece sobre o que Jesus veio falar, sobre o que a ciência nos mostra. Então, ela vem esclarecer que existe essa dor moral e essa dor que é física. A dor moral aí está ligada também ao espiritual, já que somos espíritos. Então, as dores, elas são compreendidas, né, nesse contexto, que o homem é quem causa, a partir do momento que o homem é responsável pelo que faz. Então, se há males, se há dores, é devido ao homem, primeiramente. O homem é devido a cada um de nós. Cada um de nós somos responsáveis pelo que fazemos. E aí você pode perguntar, poxa, mas como é que eu sou responsável por uma coisa que eu fiz lá não sei aonde, em uma vida, que eu nem lembro? Como é que eu posso ser responsável por isso e estar pagando por isso hoje? Não seria injusto? E aí não é dessa forma que a gente entende a justiça divina. E aí é que vem uma grande explicação, que eu acho que é uma das explicações mais maravilhosas que se dá, de que tudo na vida, né, passa por uma justiça. E essa justiça não é a justiça plenamente dos homens, mas é a justiça plena de Deus. Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Mas, assim, existe uma lei muito maior do que a gente, que é a lei divina, que são as leis que regem o universo. E essas leis, embora nós não saibamos quais são, mas a gente sabe que existe uma justiça maior, interiormente, intimamente, a gente é chamado
a estar de acordo com essas leis, porque é a relação entre criatura e Criador. Eu não posso passar por cima do Criador. Né? Eu tenho que estar de acordo com as leis dele. Mas é como uma criança. Você diz para a criança, uma comparação, né? Você diz para a criança, não faça isso. É como se fosse uma lei. Você está dizendo, na sua casa existem regras. As regras são tidas como leis. Existe isso, que você não pode fazer. E aí você não pode fazer porque acarreta isso aqui. E aí para a criança, no primeiro momento, é difícil dela entender. Porque ela não tem um amadurecimento. Ela muitas vezes ouve, ela respeita o que o pai está falando, ela respeita a autoridade do pai, por ela saber que ele é mais velho, que ele não tem mais sabedoria, que é o pai dela. Ninguém disse isso para ela, mas ela sabe. Então, esse respeito ele é íntimo. E aí ela busca o quê? Fazer. Então é muito mais que automático do que, na verdade, compreensível. Com o tempo é que ela vai compreender o porquê que ela não pode fazer aquilo. Mas no primeiro momento é difícil para ela. Ela muitas vezes vai fugir à regra, ela vai acabar fazendo, mas é porque ela é ruim? Não. É porque ela ainda não compreendeu, ela não teve esse amadurecimento. Aí voltando para a gente, e Deus é do mesmo jeito. Deus estabeleceu leis, embora a gente não compreenda, mas a gente sabe que existe. Essas leis estão acessíveis a nós? Estão. Aonde? No Antigo Testamento. E desde que nós somos crianças, nós ouvimos falar dessas leis. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus, não matar, não roubar, não mentir, não é verdade? Então existem algumas leis que regem, mas em que sentido para eu saber o que é certo e o que é errado? Agora tem muitas vezes que eu faço o que é errado, que eu minto. Tem, porque ninguém é perfeito. Mas aí, quando é que eu vou começar a fazer o diferencial? Quando eu compreender que eu não preciso mentir. Que eu preciso ser honesto. Que eu não preciso enganar ninguém. Porque eu não estou enganando na verdade ninguém, estou enganando a mim mesmo. Então, essas leis nos ajudam a ter o bom senso do que é certo e do que é errado. Muitas vezes eu insisto em fazer o que é errado porque eu ainda sou comparada a uma criança. Eu ainda não aprendi da forma correta. Mas existem essas leis, que são chamadas a justiça divina. E a justiça divina, ela vem o quê? Ela está sempre trabalhando de acordo com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos. Se numa vida lá no passado eu fiz algo que foi ruim, aí Deus não vai me punir eternamente. Há um suplício eterno. Mas Ele nos dá a oportunidade de, quando nós reencarnarmos de novo, que a gente possa o quê? Resgatar aquela dificuldade, aquilo que eu fiz de mal para o outro, nessa vida. Nas relações que eu vou ter com essa pessoa ou com outras pessoas, não necessariamente com aquela, mas eu posso fazer o diferencial com outras. E aí a gente chama isso de provas e expiações. Ou seja, quando nós estamos encarnados, nós só temos provas e expiações. Algo que a gente traz que precisa resgatar. É só lembrar um pouco do colégio. Né? No colégio nós fazemos provas, não fazemos? Então, nós estamos sempre provando algo, mas estamos provando para o outro? Não, nós estamos provando para nós mesmos. Que nós somos capazes, que nós podemos ter fé, que nós podemos fazer o diferencial, né? E aí é que está. Essas provas, elas vão me ajudar? Ajudam. Mas eu também tenho que fazer a minha parte. Por exemplo, antes de eu reencarnar, eu pedi a Deus para vir uma família, isso, outro. Vão aparecer provas durante essa minha trajetória? Vão. Por quê? Por que vão aparecer? Porque é algo que eu também já preciso trabalhar, que eu já venho trazendo de outras vidas. E aí, se eu conseguir passar por essas provas, que eu me impus a mim mesmo, não foi Deus que me impôs, mas fui eu que impus a mim mesmo, quando eu pedi, aí
aí eu vou estar o quê? Trabalhando e me melhorando. O que isso tem a ver com dor, Lúcia, né? Você pode estar perguntando. Porque a dor na visão espírita, por que ela é compreendida como uma bênção, né? Um bálsamo de luz? Porque Deus, ele estabelece uma ordem. E nessa ordem, né, a gente muitas vezes não compreende. Quando a gente reencarna, quando a gente é chamado de reencarnar, a gente sofre, mas a gente sente dor. Por quê? Porque nós ainda compreendemos como sofrimento e como dor. Nós ainda não temos o amadurecimento para enxergar aquilo como uma bênção. A gente ainda vê como uma dor, como algo que é negativo. E Jesus veio mostrar para a gente que aquilo não é uma dor, mas aquilo é um aprendizado, é uma provação. Muitas vezes uma provação ou uma expiação. Mas eu só quero me deter na provação, porque senão eu confundo, né? Mas é uma provação também, né? Uma provação para a nossa fé, para a nossa paciência, para o nosso amor, o amor ao próximo. Se há alguma família, é uma prova para a família. Então a dor está ligada a essa lei, a lei de causa e efeito. Eu sou responsável pelo que eu fiz e pelo que eu estou fazendo hoje na minha vida. É um exemplo disso, né? Se a gente puder falar aqui. Quando eu furo o dedo com uma agulha, eu posso comparar essa dor com uma dor muscular, né? Eu alfinetei o meu dedo com uma agulha e também senti uma dor muscular. Qual é a semelhança entre as duas? São dores. Qual é a diferença? Uma é menos, uma é rápida, né? Mais demorada. Outra é mais demorada. Uma vai requerer algo também passageiro e outro um tratamento mais intenso, não é verdade? Dependendo de como é essa dor. Então, desculpa. Do mesmo jeito é quando a gente reencarna, a dor comparada, né? A dor moral nesse sentido. E a gente fala da dor física é muito fácil, mas e a dor moral? Né? A dor que eu tenho que resgatar, essa provação, a dor do alfinete é uma provação? É. A dor muscular é também uma provação? É. Isso é uma comparação bem vulgar, né? As duas são provações? São, só que uma é menos e outra é mais intensa. Então, a forma como eu vou encarar as duas é que vai ser o diferencial. Para mim, a dor do alfinete pode ser muito mais intensa se eu ver dessa forma. Se eu exagerar, se eu dramatizar, se eu não estiver bem, se eu muitas vezes me coloco como vítima. E a dor muscular, que parecia ser uma coisa mais intensa, às vezes eu não vejo como uma dor intensa. Eu me entrego, muitas vezes eu não enxergo, muitas vezes eu deixo por deixar. A reflexão está onde? Né? Está na causa. O que causou essa ação? Foi um homem. Eu só machuquei a minha mão porque eu estava mexendo com a agulha, porque eu não tive o cuidado. E a dor muscular da mesma forma, que eu não tive o cuidado. E aí a gente percebe que nos dois casos, o que está ligado aos dois casos? A prevenção. A gente muitas vezes não se previne das dores. A gente só vai querer o tratamento quando já está sentindo aquela dor, quando já está sofrendo. E aí é difícil quando você está sofrendo, você perceber a causa, a origem. Porque você quer o imediato, você quer o remédio. Você não está muito preocupado com o que causou aquilo. Você quer logo o remédio, não é verdade? Para você não sofrer mais. Mas aí, a doutrina espírita, quando ela trabalha com o lado espiritual, ela vem justamente mexer com a gente. Espera ainda, existe remédio? Existe. Mas antes vamos refletir sobre a causa. O que está causando essa dor? Porque se eu lhe der o remédio, vai ser passageiro. Mas a dor vai existir. Se eu for na causa, eu
tratando dela como deveria. E aí ela some definitivamente, não é verdade? Então, quando o médico quer fazer um tratamento, ele não vai no que é paliativo, ele vai logo na causa, porque ele quer resolver logo o problema. Em relação ao espiritual, a gente tem que fazer da mesma forma com a gente. Se eu estou sentindo alguma coisa que me é negativa, que não está me fazendo bem, que está me fazendo ficar doente, que está sendo penoso para mim, eu tenho que fazer uma reflexão de o que está causando aquilo. Mas não para que eu me torne mais vítima desse pensamento, me coloque como coitadinho, mas que eu possa trabalhar isso para solucionar isso, né? Para que eu possa ir para frente, para que eu possa caminhar. Então, qual é a pior dor para a gente? A partir do que eu falei, seria a dor física ou seria essa dor moral? A gente imagina que é a dor física, porque está ligada à matéria, e é o que a gente mais sente no dia a dia, não é verdade? Mas a doutrina espírita vem dizer que a pior dor é a dor moral. Por que é a dor moral? Porque somos espíritos e porque muitas vezes o tratamento não é passageiro. Ele precisa ser um tratamento intensivo e um tratamento que vai mexer com o espiritual, com o pensamento, com as palavras e com as atitudes. E aí muitas vezes a gente quer o remédio de imediato. E aí a gente não está muito preocupado em fazer diferente, em se melhorar. A gente está querendo só o que é paliativo. Eu quero me melhorar e pronto. Mas às vezes eu não quero mudar de atitude. É muito mais fácil eu buscar um medicamento que vá me ajudar naquele momento do que eu mudar toda uma atitude, todo um pensamento que eu já venho tendo da minha vida inteira. E a gente leva isso com a gente para o mundo espiritual e para as outras vidas que a gente vai tendo. É por isso que a gente traz essa bagagem toda. E não é fácil, mas também não é impossível. A gente está aqui para recomeçar todos os dias, né? Então, nesse sentido, a dor moral, ela nos atinge mais. A ponto dela também influenciar no físico. Eu falei anteriormente da depressão, né? A depressão, existem casos de que a pessoa não está sentindo nada fisicamente. Que ela fez todos os exames e não deu absolutamente nada. Você não tem nada. Mas só o fato dela estar gerando aquela dor nela mesma, chega ao ponto dela não conseguir andar, dela não querer comer, dela não querer falar com ninguém. E aí isso vai causando vários problemas nela mesma, inclusive físicos. Porque ela vai começando a sentir dores físicas, mas que não estão ligadas ao orgânico, a algo que já está ali, mas que está ligado ao pensamento, ao espiritual. E aí, essa pessoa muitas vezes é encaminhada a um tratamento psicológico, a um outro tratamento, que não é o nosso foco hoje de conversa, mas muitas vezes não ajuda. Por que não ajuda? Porque a pessoa tem que acordar para a responsabilidade dela. Ela se melhorar, ela mudar de atitude. E não ela ficar, muitas vezes, dependente de um remédio. Isso vai prejudicar cada vez mais ela. A dor na visão espírita ela é considerada como uma bênção por quê? E aí vem a pergunta. A ver o que eu falei. Eu comecei a falar dos dois, mas não separados da visão espírita, né? Bom, de acordo com a visão espírita, a dor é considerada uma bênção porque não há vida que possa ser contada sem sofrimento. Mas o sofrimento aqui, ele fala momentaneamente. Um sofrimento para a gente que acaba sendo as nossas dificuldades enquanto espíritos. Porque nós ainda nos encontramos num estado
como é que eu posso dizer, inferior. Nós ainda somos comparados a crianças. Então, a nossa grande dificuldade de compreender essas provas e expiações acaba se tornando uma dor para a gente, um sacrifício, algo ruim, algo penoso, porque está também ligado ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Orgulho em não reconhecer que aquilo pode me ajudar. Orgulho em não reconhecer que eu tenho que mudar de atitude para que eu possa para que eu possa não sentir mais dor. Muitas vezes eu quero algo que venha de acordo com os meus interesses e não aquilo que realmente eu deveria estar fazendo para o meu melhoramento. Então, nesse sentido, ainda é um sofrimento para a gente, porque é a forma como a gente encara. A gente encara a dor muito egoisticamente e de uma forma ainda orgulhosa. Por isso que ela ainda é para a gente uma dor. Quem fala isso até Emmanuel, né, fala muito sobre isso. Que nós nos vitimizamos muito, que a gente se coloca muito como coitado. Mas nós não somos coitados, nós temos que fazer a diferença. Um lembrete disso é quando Chico Xavier teve muitos problemas de saúde, mas tinha um trabalho espiritual muito bonito, e ele tinha um problema na visão, e ele acorda com o olho, né, dolorido e tal, e ele procura também se prevenir, porque ele vai aos médicos, mas no caso dele era, se não me engano, era um glaucoma, era um problema que só com cirurgia e ele não fez. E o Emmanuel disse, mas o trabalho continua. Poxa, você pode até encarar, poxa, o Emmanuel é ruim. Como é que ele pode dizer isso com o Chico? Mas é porque ele estava vendo além daquela dor. Aquela dor do Chico Xavier era só uma alfinetada no dedo, perante todo o trabalho que ele tinha para fazer. Era algo pequeno, né? Ele poderia fazer muito mais ao outro, né? E, claro, ele ir tratando do olho como os médicos indicaram, como foi falado, mas aquilo não ia dar jeito, né? Porque já era algo que ele trazia, já era uma coisa que ele estava passando, e tinha muito a ver com a resignação. O trabalho continua no sentido da resignação. Quantas vezes a gente, me fala muito, a gente tem uma encravada e não vai trabalhar, a gente tem uma unha encravada e sofre demasiadamente, né? Então, é porque a gente ainda encara a dor como uma dor. E a gente não vê como um aprendizado. Poxa, mas é fácil você falar, difícil é fazer, né? Não é não. É só a gente pensar de uma forma positiva. Porque essa relação também de dor está muito ligada a pensamentos negativos. Muito ligada aos pensamentos negativos. Então, a coragem é a melhor mensagem que Jesus quis nos dar. Coragem, irmãos. Façam diferente. E algo que tem muito a ver com a coragem é fortalecimento. Coragem está ligado ao fortalecimento. E como é que eu me fortaleço? Bom, desenvolvendo a fé, desenvolvendo bons pensamentos, desenvolvendo boas atitudes, desenvolvendo o amor ao próximo. Isso também vai me ajudar. Outra coisa que também sempre o Daniel fala, né? Quando a gente ajuda o outro, a gente esquece das nossas dificuldades. Isso é verdade, né? O amor ao próximo nos ajuda a trabalhar no nosso interior. Porque eu vou começar a perceber pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, que o que eu passo não é nada perante aquilo que o outro sofre. E aí vem o sentido da compaixão, de como eu posso me compadecer do outro e ajudá-lo. E ajudando ele, eu também estou me ajudando. Em que sentido? No sentido de que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo com a dor. Então a dor, ela ainda é necessária em que sentido? Todos vamos passar por ela, pela dor, cedo ou tarde. Por quê? Porque ainda é a nossa condição nesse mundo, né? Nós ainda somos espíritos inferiores, nós ainda estamos aqui
para aprender. Então, nós ainda vamos passar por momentos de dores para que a gente aprenda. E aí, a forma como a gente vai enxergar essa dor é que é o diferencial. Vai ser realmente uma dor para mim, um sacrifício, algo penoso, ou vai ser uma bênção? Né? Será que eu vou compreender o que está acontecendo na minha família, o que está acontecendo na minha vida, né? Naquele momento que eu vou estar passando por aquilo? Então, é algo a se refletir. Eu trouxe assim, algumas frases, né, que eu tirei até do Evangelho, que Jesus sempre falava: sedes, pois, pacientes, sedes cristãos. E o cristão aqui tem muito a ver com a paciência, tem muito a ver com a resignação. Quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não é só no sentido da misericórdia pelas aflições, não. Mas quem causa essas aflições? Quem causa essas dores, a não ser a gente mesmo? E que dores são essas? São os vícios, são as vicissitudes, são os males que há no mundo. Porque a gente está vendo, poxa, eu, quanto Lúcia, tenho muitas dores. Mas e a humanidade como um todo? As dores que nós temos, porque nós também fazemos parte da sociedade. E nós geramos também essas dores. É algo que, mental, é algo que junto. Então, quando Jesus vem e diz, bem-aventurados aflitos, é porque ele tem compaixão pelas nossas dificuldades. Ele tem compaixão e misericórdia pelas nossas provações, pelo que a gente vai enfrentar no nosso caminho, porque ele sabe que não vai ser fácil. Ele sabe que a gente tem uma longa jornada, e ele é misericordioso, e ele sabe que Deus é misericordioso também com a gente. Mas quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, essa consolação, de onde vem esse remédio? De onde vem essa bênção que ele fala? É um remédio que vai vir do alto e eu vou tomar? Não. É o trabalho que eu, enquanto humanidade, tenho que fazer nessa jornada. E ele sabe que isso é difícil, porque ele nos vê como criança. Então, nós seremos consolados quando nós compreendemos as nossas aflições e a gente fazer diferente. A gente dá um outro rumo para isso. A gente fazer algo em outro sentido. Quando a gente buscar se melhorar. E aí a união faz a força. Cada um fazendo a sua parte, todos nós vamos progredir. Se a Marta, se a Lourdes, o Alexandre, a Naná, a Fátima, o francês, a Catiane, né, o Francisco, e aí o pessoal do seu nome, né, o Júnior, o Daniel, a Lúcia, e nossos queridos irmãos também espirituais. Se cada um faz a sua parte, aí a força vai juntar o quê? A vontade de melhorar. Então essa foi a mensagem que Jesus quis nos passar. A dor, ela realmente é uma bênção, porque ela é uma luz. É uma luz para dizer, olha, tem alguma coisa errada. Acorda, faz diferente. Né? A bênção, ou a dor é também uma bênção, porque ela é considerada, como a Alexandre falou, um aprendizado. Ela é considerada uma bênção porque ela é o quê? A única forma que eu tenho de saber como é que eu estou, de me equilibrar, de eu buscar me ajudar. Porque se está tudo bem, eu vou achar que está tudo bem, posso ser que eu me acomode. Mas quando tem a dor é porque tem algo errado. E aí eu posso buscar trabalhar isso. Então, ela também é um resgate. Resgate de algo que eu fiz ou em outras vidas ou que eu estou fazendo na minha própria vida hoje. Que às vezes não tem nada a ver com o passado, tem a ver com o que eu estou fazendo hoje. Se eu sou uma pessoa que eu fumo bastante, né, e de repente eu adoeço, pode estar ligado ao fumo ou não, mas se estiver ligado ao fumo, quem é o maior responsável por isso? Sou eu mesma. Porque não foi algo que eu busquei para a minha vida. Isso eu estou citando aqui um dos males, né? Mas existem diversas dores. Quando a gente fala das dores morais, a gente fala dos vícios também. Do sexo demasiadamente, que gera dores, né? A depressão, que é uma dor também moral, a tristeza, a raiva, a cólera, né? O
mal que a gente faz, o mal que a gente faz também a nós mesmos, a questão de como a gente se alimenta, a questão de como a gente se relaciona com o outro. Tudo isso tem a ver com o quê? Com o ser de uma forma integral e também com o nosso melhoramento. E quando tem alguma coisa errada, é porque um desses campos, ou o campo pessoal, ou o campo afetivo, ou profissional, estão com problema, é porque eu estou com problema. Muitas vezes a gente culpa muito o outro, né? Ah, eu estou no relacionamento e eu estou sentindo um problema, a culpa é do outro. Mas será que é só dele ou só dela? A culpa também não tem a ver comigo, com a forma como eu estou levando a vida, com a forma como eu estou dando sentido na minha vida. Então, nos faz pensar. Então, uma dor maior sempre vai consolar uma dor menor. Aí a gente pode perguntar, né? Por que a dor é considerada uma bênção? Porque ela é entendida como uma oportunidade a mais que temos de provar a Deus e a nós mesmos a nossa vontade em sermos melhores, de provarmos a nossa fé, de termos esperança, de provarmos também nosso agradecimento através da paciência e resignação, de provarmos a nossa adoração a Ele e às suas leis, para o bem e para o bom concurso do universo. Então, quando eu agradeço, eu também estou adorando a Deus, eu estou tendo que resignação. Como devemos então encarar a dor a partir de hoje? Né? Como algo ruim, como traz o dicionário? Não. Devemos encará-la primeiro à luz da razão e do bom senso. Que é isso? Que foi o que Jesus nos ensinou. Para e pensa. Ou seja, a gente tem que buscar se conhecer melhor, identificando assim quais são as dores da minha alma, quais são os males que eu trago, quais são as minhas dificuldades, para que eu possa o quê? A partir de onde eu sei a partir do momento que eu sei de onde vem, eu vou o quê? Tentar trabalhar em cima delas, eu vou o quê? Buscar ajuda, buscar um tratamento, buscar um apoio em alguém, né? E o autoconhecimento nos ajuda a isso, porque eu estou me conhecendo, eu estou me amando. E aí eu também vou poder ajudar o próximo, né? Então, eu tenho que encarar a partir de hoje, não como dor, mas como uma bênção. E, a partir disso, ter vontade firme. Vontade em fazer realmente o que Jesus tanto veio nos ensinar, né? Fazer a diferença. Fazer o que a gente puder fazer.